E atenção, nação rubro-negra, o Zenit da Rússia está de olho em mais um jogador do Flamengo. Zenit da Rússia quer levar mais um atleta, além do Gerson que já levaram, quer levar mais um atleta. Por se falar no Gerson, o Gerson está metendo o pé do Zenit, hein? Inclusive o Gerson diz que é mentira, que o Palmeiras se negou a pagar 4 milhões de salário por mês. Inclusive até o Cruzeiro também queria pagar, mas ele decidiu ir para o Al Nassr, porque lá vão pagar, né, mais, algo em torno de 6 milhões. Eu vou falar para vocês sobre essa situação, esse interesse do Zenit em jogador do Flamengo. Quero falar também sobre a situação envolvendo o comentarista Zé Elias. Cara, o que esse cara falou do Danilo, ele tem que se retratar. O jurídico do Flamengo, o jurídico de Danilo, precisa realmente tomar as providências cabíveis, porque isso não pode acontecer. Sem contar que esses caras só ganham audiência quando falam do Flamengo. E mesmo assim, ainda faz um absurdo desse. É inacreditável, inaceitável. Inaceitável. Informação importante também sobre a situação envolvendo o Pedro, hein? Pedro pode sim figurar no jogo contra o Racing. Ele pode figurar na lista de relacionados. Eu vou explicar para vocês sobre a situação. Por se falar nesse jogo contra o Racing, né? Antes o Flamengo tem o jogo contra o Fortaleza amanhã e a CBF já definiu o árbitro da partida. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, eu convido você que ainda não é inscrito em nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Já começo falando sobre esse jogo de amanhã, Flamengo e Fortaleza. O Mengão queridão vai jogar no Castelão amanhã às 19h30, horário de Brasília. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, já definiu o árbitro. Quem apita o jogo amanhã, Flamengo e Fortaleza, será Davi de Oliveira Lacerda. Foi o árbitro escolhido pela entidade, pela Confederação Brasileira de Futebol, que é a CBF, para apitar esse jogo entre Fortaleza. Na verdade, eu joguei lá na casa do Fortaleza, lá no Castelão, Fortaleza e Flamengo. Amanhã esse jogo, Flamengo vencendo, e, cara, o elenco do Flamengo que tem hoje, o momento que o Fortaleza vem passando, a gente não tem nada a ver com o momento do Fortaleza. O Flamengo tem que fazer a parte dele e garantir os 3 pontos. Vencendo o Fortaleza, o Flamengo reassume a liderança do Brasileirão. Lembrando que o Palmeiras só joga no domingo, às 20h30, 8h30 da noite, contra o Cruzeiro no Allianz Parque. Então tá aí, vamos embora para esse jogo importante. Eu estava aqui vendo aqui, separando aqui alguns detalhes em relação, eu vi aqui analisando, principalmente no jogo contra o Racing. Cara, as cobranças de faltas no Flamengo, eu percebi que realmente não tem treinamento de cobrança de faltas no Flamengo. O técnico Felipe Luiz, ele foi perguntado sobre isso e ele falou isso aqui, olha só: é difícil, sabe? Porque não tem tempo para treinar as faltas diretas. Quem jogou contra o Palmeiras não pode chutar e treinar um número elevado de faltas com menos de 72 horas. É uma coisa sim que pode treinar e podemos melhorar, mas não vem treinando, tá? Felipe Luiz deixa claro isso aí, não vem treinando. O Flamengo tem 7 gols de faltas nos últimos 5 anos, gente. É muito pouco, né? Tantas faltas que acontecem ali na intermediária, no início da chegada da área, faltas que, sendo bem treinadas, seriam precisas, né? Guardar no fundo do barbante, mas isso não vem acontecendo. 7 gols de faltas nos últimos 5 anos é muita coisa, é muita coisa. Bom, o que você acha sobre a situação? Deixa aí nos comentários a sua opinião, sem falar que é um lance que pode definir o jogo, né? É um lance que pode definir o jogo. Bom, se falando em definir jogo, olha só, hein? A informação sobre Pedro para o jogo contra o Racing da Argentina. Em torno do Pedro, vê como improvável a presença do atacante no jogo da volta contra o Racing. Apesar da fratura ser sem desvio,
O que indica menor gravidade? O caráter físico da partida gera receio de agravamento da lesão. Porém, a informação que apuramos é que o Pedro, mesmo assim, vem sendo reavaliado todos os dias pelo Departamento Médico do Flamengo e pode ser relacionado. Isso não quer dizer que o Pedro vá entrar na partida, mas acredito que isso não deve acontecer. O jogador ficará com o braço imobilizado por 3 dias, né? Até lá o Pedro já vai estar tirando aí a imobilização do braço, a proteção que fica ali para poder proteger realmente o braço lesionado. Mas deixa o Pedro se recuperar, fica 100% bonitinho, que a gente segue em frente. Bota Carrascal lá na frente, coloca lá o Gonzalo Plata, que já entrou muito bem, coloca a força máxima também lá na frente, jogadores velozes. Carrascal joga muito, o Gonzalo Plata, coloca ele de centroavante. Eu sou mais o Gonzalo Plata do que o Bruno Henrique, tá? É a minha opinião, mais o Gonzalo Plata do que o Bruno Henrique. Então Gonzalo Plata de centroavante, Carrascal pela esquerda e Luiz Araújo pela direita. Ele só tira o Pedro em relação ao último jogo agora e coloca o Gonzalo Plata. O que vocês acham, torcedor? Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, falar aqui agora sobre esse absurdo que aconteceu lá na ESPN. O comentarista Zé Elias, né, achou que o microfone estava desligado, não estava no ar o programa, e aí ele falou o seguinte: se o Danilo estivesse bem, o Danilo estava na Europa, ele veio para cá só para roubar. Mano, isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Antes de acertar com o Flamengo, vale ressaltar isso aqui, Danilo recebeu propostas de clubes europeus como Napoli, Olympique de Marselha, o Brighton da Inglaterra e Porto de Portugal, né? Napoli da Itália, Olympique de Marselha da França, o Brighton da Inglaterra e Porto de Portugal, além de equipes do mundo árabe. O Danilo é um baita jogador. Agora, sobre essas palavras do Zé Elias lá na ESPN, os departamentos jurídicos de Flamengo e do próprio jogador precisa tomar as providências cabíveis em relação a essa situação, né? Porque isso sempre acontece. Sem contar que esses programinhas aí, eles ganham uma audiênciazinha quando fala do Flamengo. Porque sem Flamengo eles não têm audiência. E mesmo assim aprontam isso. É inacreditável e inaceitável, tá? O que o senhor Zé Elias fez. O Flamengo precisa acionar, né, algumas medidas cabíveis. E também o próprio jogador. A defensoria do jogador também precisa se mover em relação a isso. O que você acha, torcedor? Fique à vontade e deixa aí nos comentários a sua opinião. Veio pra cá só pra roubar. Mano, isso é um absurdo, gente. Um absurdo. Bom, vou mudar de assunto aqui agora. Deixa eu falar sobre o interesse do Zenit da Rússia em mais um jogador do Flamengo. De acordo com as informações do Pablo Oliveira, o Zenit da Rússia está de olho na situação do atacante Wallace Ian, de apenas 20 anos, jogador do Mengão Queridão. O clube de São Petersburgo está monitorando bem de perto a situação do atleta em meio a uma possível saída de Mateu Kassierra do time russo. Kassierra desperta interesse do mundo árabe e com isso o clube russo, vendo que pode perder o Kassierra, já monitora a situação de Wallace Ian. Até o momento não chegou nenhuma proposta na mesa do Flamengo, mas o clube russo está aí de olho em mais um jogador do Flamengo, né? Recentemente tirou o Gerson, levou o Gerson. Inclusive tem uma informação importante aqui em relação à situação do Gerson. E agora, depois do Gerson, o Wallace Ian. Eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, você sendo a diretoria do Flamengo, se chegar uma proposta bacana, que seja boa para ambas as partes, tanto para o Flamengo, como também para o jogador, você liberaria o Wallace Ian? Fique à vontade e deixe aí nos comentários a sua opinião. Bom, se falando agora no Zenit da Rússia e Gerson, olha só, hein? Informação que chega aqui é que Gerson, ele diz que é mentira que o Palmeiras se negou a pagar 4 milhões de reais por mês
de salário para ele. Segundo ele, não é verdade. Segundo ele, na verdade, o Palmeiras ofereceu essa quantia. Ele é que não quis e preferiu ir para o Al Nassr, porque vão pagar 6 milhões de reais. 6 milhões. Segundo Gerson, até o Cruzeiro ofereceu 4 milhões para ele ir para lá, mas ele também rejeitou. E aí, meus amigos, essa situação envolvendo Gerson, hein? 4 milhões por mês, sinceramente, com todo respeito, o Gerson, mano, joga. Vou falar que o Gerson não joga muito, né? Ah, você fala que o Gerson jogava um absurdo quando tava no Flamengo, mas joga. O Gerson joga e joga muito. Mas são 4 milhões. 4 milhões são 4 milhões. Concorda comigo? E Gerson, com todo respeito, é muita grana, Gerson. Muita grana. Mas aí o Gerson deve mesmo figurar no Al Nassr da Arábia Saudita. E aí, torcedor, o que você acha sobre essa situação? Vai lá, né, jogar com o JJ tá lá no Al Nassr. E agora o negócio fica mais perto do Gerson. Já deixar o Zenit, pouco mais de 4 meses que saiu do Flamengo, já tá se mudando novamente, mano. Inacreditável. Mas fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Eu vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Flamengo para você ficar por dentro de tudo. Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Logo eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Forte abraço, até mais. Saudações rubro-negras.